Estamos live. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Boa noite aí no Brasil. Agora já são 7 horas no Brasil. 2 horas a mais daqui do horário de Orlando. 5 horas. Olá, Neilinha. Boa noite para você que tá aí no Brasil, em São Paulo. Pati Valgas. Olá. Mais uma colega minha, a corretora Samara, que eu acho que tá no Brasil. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Nessa live a gente vai falar sobre escolas aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma assistente que está aqui comigo hoje, a Suzana, e temos uma convidada muito especial. Vamos já chamar ela aqui. Cadê a Meire? Meire, tô esperando você entrar, tá bom? Assim que você entrar, eu te chamo. Enquanto isso, o pessoal tá entrando aí. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que uma corretora de imóveis veio aqui fazer uma live sobre escola? Então, a casa, ela vem com banheiro, quarto, cozinha, sala e ela vem com a escola. Na verdade, as escolas, né? São 3 escolas. Vem a escola para os pequenininhos, que é a Elementary School, vem a Middle School e vem a High School. Vamos ver se a Meire já entrou. Deixa eu ver aqui. Meire. Professora Meire. Achei, vamos lá. Ela já vai entrar. Esse meu volume. Oi! Oi! Tudo bem, Esse querida? anjo. Obrigada, Meire. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Como Prazer, sempre, um anjo na vida das mamães que vêm para os Estados Unidos com filhotes. A Meire, eu acho que você mesmo pode se apresentar, Meire, falar um pouquinho sobre você enquanto... Ai, que vergonha! A Meire dispensa apresentações pelo coração que ela tem, pela experiência que ela tem como professora no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E eu realmente estou muito honrada de ter a Meire aqui comigo hoje nessa live. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a Meire foi assim, meu colete salva-vidas. As aulas iam começar, eu estava assim, mais perdida do que cega em tiroteio. E aí no Independence, um condomínio que tem aqui o Windermere, lá na Clubhouse, umas mães brasileiras muito queridas tiveram a ideia de fazer um evento e foi a primeira vez que eu te encontrei e aquele dia assim foi um divisor de águas na minha Eu vida. acho que foi meu primeiro evento. Ai, Eu acho que foi minha primeira palestra. e Foi aquela que você PowerPoint, foi. super preparada, com um PowerPoint incrível, eu tirava foto de cada slide. E eu escolhi falar sobre as escolas, porque a casa, né? Eu sou corretora de imóveis, eu vendo casas, sendo que, tendo ou não filhos, é uma coisa importante para que meus clientes Lógico. avaliem, né, mesmo? Lógico. Se você vai comprar uma casa, o valor da casa, a nota que a escola tem afeta diretamente o valor da sua casa. Então, se Com você vai certeza. comprar uma mansão num bairro que a escola é C, vai ser o mesmo preço de uma casa simples num bairro onde a escola é A. Exatamente. Exatamente. Então, já estou entrando no tema, não deixei você se apresentar. Você quer falar um pouquinho sobre você? Gente, mas vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Meire Damasceno, eu sou professora há 36 anos e eu dei aula durante 10 anos em escola pública, quase 10 anos, numa escola pública chamada Olympia High School. Eu sou professora de high school, eu sou formada pela UCF, eu tenho mestrado na área de educação e ofereço consultorias, né, para os pais que estão vindo, que querem que os filhos estudem aqui. Eu tenho um curso de inglês e também um curso preparatório, que a gente oferece, né? Reforço escolar em todas as matérias de preparação para ACT, SAT, que aí fica. Esses assuntos podem ficar até para uma próxima discussão. Tem uma pergunta. A Suzana vai me ajudar com as perguntas. Tem uma pergunta justamente sobre essa questão do inglês. Suzana, beijo! Oi, lindona! Tudo bom? Outra querida. Mas vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Sobre o inglês. Quem foi que perguntou? Ah, tá. As últimas aqui que você mandou. O inglês, para desenvolver, tem problemas por ser estrangeiro? Isso. Como? Então, acho que a gente podia falar do programa ESOL. A pergunta, como é que foi o nome da pessoa?
Tem perguntas também aparecendo aí. Vocês têm que ver as perguntas que estão Ah, é aparecendo. verdade. Então, Dá uma olhada. Perguntas Por da exemplo, quero saber se todas as Ah, escolas aceitam ela vai entrar na autista. live para ver as perguntas. Eu Então, vou tá. responder essa aqui É que eu rapidinho. abri uma caixinha. Ela vai responder. Pode responder, Meire, então. Se todas as escolas aceitam crianças autistas, sim. Nós temos um programa aqui nos Estados Unidos chamado ESE. ESE. Então, todas as crianças que têm alguma dificuldade no aprendizado ou alguma deficiência física, emocional, têm direito a ter o apoio do governo. Então, sim, é bom que a criança tenha um laudo, né? Que a criança seja laudada, mas a criança vai receber todo o apoio necessário para que seja bem sucedida na escola, entendeu? Então, sim, as crianças autistas têm direito a estudar em escola pública. Tem mais alguma pergunta, Su? Sobre essa do inglês, Sim. qual foi? A pergunta do inglês, o que foi? Quem não sabe inglês está entrando numa escola, como é que seria o Como é que processo? fica o estrangeiro entrando numa escola aqui nos Estados Unidos pela questão do idioma? Como é que funciona? Não tem problema nenhum. Eu já tive alunos, assim, na 12ª série que não sabiam falar nem thank you, nem hello. Existe um programa, a Suzana sabe muito bem, né? Ela pode falar também bem sobre isso. Um programa chamado ESOL, né? No qual inglês é um second language e as crianças vão ter o apoio necessário para que sejam bem desenvolvidas, para se desenvolvam bem na escola. Então, no programa do ISOL, a criança muitas vezes tem mais tempo para fazer uma prova, pode fazer a prova com dicionário, tem a ajuda dos paraprofessionals, que são ajudantes dos professores que podem traduzir muita coisa para as crianças, mais tempo para fazer provas, como, por exemplo, o FSA. Então, existe um programa específico para as crianças que estão entrando aqui e o inglês é a segunda língua. E isso vai desde o kindergarten até a 12ª série. As crianças vão ter esse apoio na sala de aula. Eu me lembro que na matrícula tem um campo onde a gente preenche o idioma falado em casa. E do que eu me lembro, esse era o fator determinante para o aluno entrar no ESOL. Então, por exemplo, os meus filhos, eles vieram do Brasil, eles estudavam numa escola internacional full-time, com currículo brasileiro e currículo americano. Era até uma judiação, porque a aula começava às 7 da manhã, acabava às 4 e pouco da tarde. Mesmo assim, mesmo eles tendo um inglês já com um nível razoável, eles entraram no programa ESOL. E aí, porque em casa a língua era português. Então, aí eles vão num processo... Eles passam por uma prova e, a depender do nível, ele fica ou não no programa. Exatamente. E aí uma coisa que define também muito é o FSA, né? Uma criança que passa no FSA e passa no Access, né, Suzana? Também são retirados do ISOL. Então, tem essa prova e também tem o FSA, que é uma prova muito importante. Exato. Tá? Tem gente aí fazendo algumas perguntas, eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que se as escolas públicas são boas. As escolas públicas são excelentes. As escolas públicas são excelentes nos Estados Unidos. O que acontece é que existe um pouco de preconceito dos pais, né, brasileiros, porque no Brasil, como as escolas públicas não são tão boas, e no Brasil a gente tem que colocar os filhos em escolas particulares, os pais muitas vezes vêm para cá e se sentem inseguros quanto às escolas públicas. Agora, o que eu tenho que dizer as escolas públicas têm muito dinheiro, né? Porque os impostos, os nossos impostos, né, vão para as escolas, né, públicas. Eu posso dizer que os professores de escola pública são muito bem preparados. Por quê? Porque os professores de escola pública eles têm que ter universidade, têm que fazer faculdade, lógico. E eles têm que passar na prova do Estado, que é muito difícil. E nas escolas particulares, eles não necessariamente precisam passar na prova do Estado. E a prova do Estado é muito difícil. Eu já fiz a prova 4 vezes, porque eu tenho 4 licenças no estado da Flórida. Eu tenho licença em português, tenho inglês como segunda língua e tenho reading, education também. Então, eu tive que fazer a prova 4 vezes. E a prova, para ser professor do estado da Flórida, não é fácil, sabe? Então, eu acho que os professores são muito bem preparados. E outra coisa também, o nosso diploma meio que caduca. O diploma não, a sua licença no estado caduca a cada 5 anos. O professor tem que refazer a prova
ou ter pontos, tipo fazer um mestrado, um doutorado, para conseguir manter a licença dele como professor. Então, os professores são muito bem preparados. Outra coisa também, a escola pública oferece mais matérias. Por exemplo, mais matérias APs, mais matérias Honors. Se você vai, às vezes, para um private school, eles têm 4 matérias APs. E você vai numa escola pública, eles têm, às vezes, 20 matérias APs. Então, o aluno tem mais condições de escolher matérias importantes. E essas matérias APs são super importantes para que o aluno entre numa boa faculdade. Então, eu sou fanzoca de escola pública. Eu também. E aí, eu queria fazer um comentário com relação a isso, que meus filhos vieram do Brasil e estudaram em escola particular. E chegando aqui, a minha opção foi ir para uma escola pública, justamente para experimentar uma escola pública, que no Brasil eu não via isso como possível. E o que me chamou muito a atenção foi justamente esses níveis, digamos assim. Você tem a mesma matéria em 3 níveis de dificuldade. Você tem a matéria regular, você tem a matéria Honor e a matéria AP, que eu acho que para o pessoal que está lá, que não mora aqui, isso é grego para eles. Mas então, o seu filho, se ele tem facilidade em matemática, ele pode pegar uma matéria AP, que é uma matéria que pode até ser validada aqui no estado da Flórida quando ele for para a faculdade. Sim, no estado da Flórida, nos Estados Unidos inteiro, né? Isso. E se ele tem uma facilidade na área de escrita, ele pega uma IP de inglês. Isso. Na verdade, quanto mais isso aí melhor, né? Isso. E no middle school, mesmo no middle school, eles têm matérias advanced e matérias honors. Então, uma criança pode estar sempre adiantando matéria. Está no middle school, adiantando matéria de high school. Está no high school, adiantando matéria de faculdade, né? Então, isso aí é uma coisa que não tem no Brasil, né? E eles podem fazer isso aqui. Realmente, isso é bem interessante. Temos 2 perguntas aqui. A primeira, se os horários de entrada das escolas são os mesmos. São. Os horários do elementary school normalmente são os mesmos, middle school mesmo e high school mesmo. Mas vai ter diferença dos níveis, né? O high school é mais cedo, né? As crianças somente chegam na escola por volta 7h15, 7h18. As crianças de elementary school na base de 8, 8 e pouca. E as crianças de middle school, 9, 9 e meia. Então, depende de que série que a criança está fazendo, tá? Eu anotei aqui umas curiosidades sobre a escola aqui nos Estados Unidos, né? Uma delas foi essa coisa do horário, que é um único horário. Não tem matutino e vespertino, que no Brasil a gente matricula o filho, vou matricular no matutino, no vespertino. Aqui o horário, ele é um horário só. Todas as crianças da elementary school estudam no mesmo horário, e assim vai, middle e high. E aí tem o detalhe do transporte escolar, que eu queria salientar, que no Brasil você leva o seu filho para a escola ou, digamos, você paga um transporte. Aqui a escola ela oferece o transporte todos os dias para todas as crianças, desde os pequenininhos. Eles têm o transporte de ida e volta, você não precisa se preocupar. E gratuito, né? E gratuito. Gratuito. Isso a gente está falando da escola pública. Os níveis AP Honors, que eu acho super interessante, porque com relação à escola... Patrícia, você veio para os Estados Unidos porque não tem escola boa no Brasil? Tem. A escola no Brasil é excelente. O que ela é? Ela é diferente. Lá no Brasil, o aluno ele tem 12 matérias APs. Praticamente é isso. Pelo menos era a nossa realidade lá. Aqui o meu filho eles fazem, né? 4 matérias que a gente chama de core, que são as principais, e 3 matérias eletivas. Isso. Que vai de fotografia, piano, dança, coral. Minha filha ama cantar. E ela fez escola de música fora da escola, né? Ela fazia escola de música, eu tinha que levar para a escola e levar para a escola de música. Ela fazia todos os dias, além que a escola de música lá era caríssima, longe, era super difícil, era uma aula por semana. Aqui ela cantava todos os dias. Então, foi uma realização de um sonho. Ela foi cantar na Disney, ela cantou naquele Christmas do Epcot, assim, por 2 anos. Eles viajam, vão para Nova York cantar. Queria salientar isso, que aqui eu vejo que a criança, ela não se mata tanto de estudar quanto no Brasil. Ela se mata de estudar naquilo que ela é boa. Tipo, se ela é boa em matemática ou em línguas ou em ciências, ela pode se puxar mais naquela matéria, ou pode se puxar em todas, porque existem programas como o ACE, como o programa IP, o AP, e aí você consegue estudar tudo num nível mais alto, mas aí vai do aluno. Tem aluno que a vocação dele é esporte, então assim, ele pode fazer tudo regular e ser
cinco estrelas no esporte que ele é bom, no basquete, no futebol. Isso é muito considerado aqui para ele entrar para uma super faculdade no Ivy League e não pagar nada, conseguir bolsa, né? Então, isso é uma coisa que eu queria comentar hoje na live, que essa é a grande diferença, entendeu? A escola no Brasil é melhor, muita gente fala, é melhor. Eu falei, em que sentido? O seu filho estudar muito, muito, muito é melhor? Eu não sei. Eu acho que o importante é que ele seja bom naquilo que ele tem talento, naquilo que ele tem facilidade, né? E eu acho que não necessariamente, porque eu acho que no Brasil a criança tem tantas matérias que eles não conseguem se aprofundar em muita coisa. E aquele aluno que tem dificuldade com matemática? Tantas matérias, são muitas matérias. Juiz. Então, eu acho que aqui o aluno acaba se aprofundando nas matérias que são realmente importantes, que é matemática, inglês, história e ciências, entendeu? E aquilo que é de eletivo aqui, por exemplo, meu filho gosta de fotografia, ele fez fotografia na escola. Foi uma matéria super difícil, porque quando a gente faz artes no Brasil, era aquela matéria que a gente passava com 10 sem estudar. Exatamente. Aqui não necessariamente. Aqui não. A matéria, seja ela qual for, ela tem um nível, os teatros que a gente vai assistir na escola, né? É o nível de Broadway. E o legal aqui é a criança ter essa escolha, porque no Brasil ele é obrigado a seguir aquela grade escolar específica. E aqui, por exemplo, o aluno no primeiro ano de high school dele, ele não quer fazer biologia, ele faz environmental science, ou ele não quer fazer biologia, ele pode fazer biologia mais tarde, ele pode fazer química, ou ele não faz química, ele faz física, você está entendendo? E isso é muito legal, o aluno é muito bom de matemática, ele faz álgebra 1, geometria, álgebra 2 e não faz matemática no último ano de high school. Então é legal de ter assim, a opção de escolher a grade escolar dele e ter a opção de escolher as eletivas. Porque aí, se a sua filha gosta de cantar, vai cantar na escola. Você tá Vem um jornal para os pais fazerem a matrícula. No Brasil, a matrícula é simplesmente uma assinatura de um papel, seu filho está matriculado naquele ano, naquela série. Aqui exatamente. Vem assim, ó, uma revista. São, sei lá, 100 opções. E você tem que escolher as matérias que ele vai fazer, tanto as disciplinas, como você falou, as principais. Entre as 4 disciplinas principais, ele pode escolher, tem as opções. A sequência, o nível da sequência. E as eletivas, né? Por exemplo, e as eletivas, que dá essa flexibilidade ao aluno de fazer o que ele gosta. Se ele gosta de pintar, né? Ele pode fazer painting, sabe? Se ele gosta de cantar, se ele gosta de dançar, se ele gosta de teatro. Aqui em casa tinha um que amava teatro e uma que cantava. Hoje em dia, cantora profissional. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E isso é uma diferença do Brasil que eu acho bem interessante aqui. Tem mais uma pergunta. Uma pessoa falando que se ela vier, qual seria o grau de dificuldade de ingressar na universidade se ela vier do Brasil agora e a filha só cursaria o junior year e o senior year, os 2 últimos anos de high school? Olha, se a criança se o aluno for fazer os 2 últimos anos de high school, eu acho que ainda tem grande chance de entrar numa boa faculdade. Porque eu não aconselho a criança já chegar aqui na 12ª série. Entendeu? Porque o que acontece? Existe uma coisa chamada GPA, que é a média escolar do aluno. E quando o aluno vem do Brasil para cá, ele perde o GPA dele, ele perde um pouco na pontuação. Porque 7 no Brasil é uma boa nota. Exatamente. Mas aqui não é. E outra, tem um detalhe. O currículo do Brasil, ele vem flat, né? Todas as matérias aqui, para o americano, ele vem como regular. Regular, não vem com AP, não vem com peso de honors. E aí, a minha filha chegou aqui na high school no sophomore year. A gente tem esse nome, né? O pessoal acha que ninguém tá familiarizado, né? Que é o freshman year, é o primeiro ano a high school aqui, elas são 4 anos, que no Brasil são só 3. Então, aqui a gente tem 4 anos de high school, que é o freshman, o sophomore, o junior e senior. E o ano mais difícil é o junior, né, Mary? É o mais difícil. Por quê? Senior é mais aplicação. Porque o que acontece é o seguinte, a criança entra no último ano, no senior year, que é a 12ª série, em agosto, que aqui, né, o ano escolar começa em agosto. Quando dá outubro, a pessoa já tem que estar aplicando para as faculdades. Então, o aluno chega aqui em agosto, setembro, outubro, 2 meses, 3 meses depois, já tem que aplicar para a faculdade. Então, é muito em cima. Se a criança veio no junior year, ela tem mais chance, ainda tem um ano para, entendeu? Melhorar o GPA e poder depois aplicar no senior year. Mas o ideal é que o aluno chegue aqui pelo menos na 9ª série.
Quanto mais cedo, melhor, né, gente? Quanto- Vem logo com a criança de bebezinho de colo, que é melhor. Já vem teu filho aqui, melhor ainda. Já vem. Já nasce acabou. cidadão. E aí, falando de cidadania... Mas ouvinte, quanto mais cedo chegar aqui, é melhor. Com certeza. falando em cidadania, uma das coisas que eu botei aqui na minha listinha para comentar na live é a questão da bandeira na sala de aula. Toda sala de aula que ela tem a bandeira e todos os dias eles fazem o Pledge of Allegiance, né? Aham. Né, Su? Sim, Que é uma coisa jurar mais... a bandeira todo dia, né? Eles juram a bandeira todo dia na sala de aula. É a primeira coisa, né, Mary? Então, assim, esse espírito de cidadania, que eu acho que isso é uma coisa que a gente podia copiar no Brasil. Aham. Uma vez por semana, toda segunda-feira na minha escola, a escola inteira a gente hasteava a bandeira e cantava o hino. Aham. Todos os dias de manhã, na sala de aula, os alunos ficam em pé, com a mão aqui, e aí tá a bandeira e o Pledge of Allegiance. Eu acho que vale a pena todo mundo ir lá, dar um Google e pesquisar. Eu acho aquilo a primeira E já vez que eu vi- decorar, né? I pledge allegiance to the flag of the United States of America. É Ah, muito eu falo legal. cidadã. Aliás, a sua cidadã americana, eu Aham. chamei a Suzana, porque ela trabalhou aqui por 2 anos na middle school. Hoje ela trabalha no distrito. Então, esse é um assunto que ela tem. Então, além de ser mãe, ela tem 2 filhas, uma na Isso. middle school, outra na high school. Minha amiga, minha assistente. Eu sabia que qualquer pergunta difícil aqui vocês iam me salvar. Não, Suzana Suzana é me top. Tem uma mãe aqui perguntando onde essa linda professora leciona. Quero ela para os meus filhos. Ai, amei, me chamou de linda. Maravilhosa! Aqui em Orlando, amada. Em Orlando, me procura. Então, já falei do ônibus, do horário, das Falou. disciplinas Deixa eu ver se EPIs, tem mais alguma pergunta aqui. 4 Tem uma cores. pergunta assim, Mary. Hum. Ela escreveu: como a nota da escola interfere na vida estudantil da criança? Por exemplo, se a criança estudar em uma escola que tem nota C, Uhum. o que isso pode afetar na vida acadêmica dela? Olha só. Esse é um outro preconceito. Lógico que se você vier para cá, compre uma casa num local onde a escola é boa. Compra Lógico. comigo. Se eu tiver uma escola C ou uma escola A, eu vou entrar numa escola A. Mas o que eu quero dizer para os pais é o seguinte: de repente você não tem condições financeiras de comprar uma casa num local de uma escola A. E eu quero dizer para você o seguinte: o mais importante é o aluno. Com O certeza. aluno, é igual no Brasil, o aluno faz escola. Você pode estar numa escola excelente, escola A, melhor escola de Orlando. E seu filho é um golpista. Eu chamo assim. É um golpista. Eu chamo meus alunos. Você é golpista? Não, não sou não. Diz a Marcena. Mas é Eu não isso sou mesmo. golpista. Tem aluno que é golpista, que vai faltar aula, que vai tirar nota ruim. Então não adianta ele estar numa escola excelente. Tem aluno que saiu ano passado de Pine Hills para uma escola C e foi para Harvard. Exatamente. Ele era o muitas valedictorian. Não tem o valedictorian? O senior, né? Com o melhor... Então, assim, se você se esforçar, Lógico. seja C ou seja a resposta, na verdade, é essa que a Mary falou. A diferença mesmo é o aluno. É o aluno. E aí, Uhum. eu diria que, no caso, as pessoas com que ele vai conviver são daquela comunidade. Então, assim, quando você está num bairro, se a escola é C, vai estar todo mundo ali naquele, digamos, com quem que ele convive. Mais ou menos isso. Com quem você vai estudar. Você vai estudar com os seus vizinhos. Todos os vizinhos vão para a mesma escola. Então, você escolhe, na verdade, com quem seus filhos vão andar, né? Teoricamente, porque aquilo ali, aqui tem muito esse espírito de comunidade. Todo mundo mora junto, todo mundo vai para a mesma escola e acaba que todo mundo se conhece. Mas é importante, é verdade, perfeito o que você falou. E é importante ressaltar que a criança nos Estados Unidos, para entrar numa boa faculdade, precisa de uma boa média escolar, um bom GPA e um bom SAT. O resto é tudo a cerejinha do bolo. É a cerejinha do bolo. Tem as horas voluntárias que eu comentei. Entendeu? As horas voluntárias são importantes para que a pessoa consiga um scholarship, um Bright Futures da vida. Mas para entrar mesmo na faculdade é o GPA e o SAT. Aí vem as horas de serviço comunitário, fazer 2 anos de língua estrangeira. Você está entendendo? Participar de clubes na escola, né? Clube disso, clube daquilo. Mas se o seu aluno está numa escola, seu filho está numa escola C,
mas ele tem um GPA de 4.0, que é considerado alto. Fez um SAT, tirou 1.350 pontos, que é considerado alto, ele vai conseguir entrar numa boa faculdade. Entendeu? Então, lógico que é bom escolher a escola num lugar bom. Então, né, conversa com a Paty, que ela pode te indicar isso. Mas, se você não puder, vai depender do seu filho. Oi, Su. Temos duas perguntas. Uma, onde a gente pode ver as notas das escolas? E a outra, o que é que você acha das charter schools? Tá, onde você pode ver a nota das escolas? Eu aconselho ver no website do condado onde você vai estudar. Então, você vai estudar no Orange County, você veja lá, né? Se você vai estudar no Osceola County, no Seminole County, o que é? São os condados. Cada condado vai oferecer, né? O condado das escolas vai oferecer as notas das escolas. Lembrando que esse ano as escolas não receberam nota por conta do Covid. Então, você vai ter que ver a nota de 2019. 2020, eles não lançaram as notas por conta do Covid. Então, esse último ano a gente não tem. Mas se você olhar de 2019, você vai ver as notas das escolas, tá? Então, entrem no website do... A maioria das pessoas que mudam para cá vão para o Orange County. Dá uma olhada no Orange County. Tá, charter school. As charter schools são escolas privadas que recebem subsídio do governo. Então, elas agem como uma escola particular com subsídio do governo. O que acontece? Depende. Existem charter schools que são excelentes e tem charter schools que não são boas. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa para ver a nota dos charter schools também, para saber se é uma boa ideia. Tem as escolas que são Blue Ribbon também. E as escolas que são Blue Ribbon. Normalmente, em geral, as charter schools são boas porque são menores, tem menos alunos por turma, então os diretores conseguem gerenciar melhor os professores e os alunos, mas não necessariamente. Por exemplo, tem uma ou duas charter schools aqui em Orlando, não vou citar, porque eu não quero ofender nenhum pai que tem os filhos lá, mas tem duas charter schools aqui no Orange County que eu não recomendo. Então é bom dar uma verificada, uma pesquisa. Nosso cenário aqui está com o site, inclusive, do Orange County. Ai, que chique! O CPS, aqui está anunciando aqui o Parent Academy. Eu fui muitas vezes no Parent Academy. Eles fazem o quê? Eles fazem no final de semana, eles se reúnem, dão almoço para os pais participarem e aprenderem como orientar melhor seus filhos, explicar como é que aplica para college e tudo. Eles dão aqui ó, o lanche, o almoço. Mas isso já, antes do Covid, já tinha ajuda para lanche ou foi só agora? Sim. Não, já tinha. Já sempre tinha. teve. Sempre teve, né? Mas isso aí você só pode aplicar para ajuda com lanche se você é documentado no país. Não, sim. Porque se você não tem, isso pode complicar quando você for pedir o seu green card. Você não pode pedir ajuda do país quando você não é cidadão, ainda ou residente permanente. Então, cuidado. Olha só, a gente teve uma pergunta aqui. Mas a maioria dos estudantes brasileiros que vêm para o ZEUA e para os Estados Unidos, eles são mais adiantados devido ao seu estudo no Brasil. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu discordo. Depende do aluno. Entendeu? É como eu disse, tem alunos que estão no Brasil e estão dando golpe nos pais, não estão estudando. Chegam aqui e têm dificuldade. E tem alunos que vêm muito preparados. Vai depender do aluno. E também, mesmo que o aluno seja bem preparado, você tem que ter certeza que o aluno fala bem a língua. Porque às vezes o aluno é super bem preparado, mas chega aqui, sabe matemática. Mas ele não consegue ler o problema de matemática. Então ele não consegue resolver, sabe? Ele vai ler ele tem um texto em inglês, ele não consegue ler o texto. Mas ele é bom de interpretação de texto. Então, sempre há deficiência da língua, que a maioria das crianças tem, e não necessariamente, porque ele é adiantado no Brasil, ele vai ser adiantado aqui. Não necessariamente. Vai depender muito do aluno, tá? Falar em adiantado, essa semana, uma amiga que tem 3 filhos em escola pública aqui, os 2 gêmeos já estavam na Windermere High School, no primeiro ano da High School. E o mais novo estava no último ano da Middle. Ele, nas férias, ele fez todas as matérias e agora ela praticamente tem 3 gêmeos, porque o mais novinho agora estuda na mesma série, na mesma grade, ele pulou um ano.
Então, eu separei aqui para comentar que, por exemplo, o Brasil está também sofrendo a pandemia, assim como a gente, e eu fico preocupada, por exemplo, as crianças de escola pública, como que eles vão fazer? Porque aqui nos Estados Unidos, a gente já vinha com a prática da escola digital. Isso. Na verdade, sempre teve, primeiro, a escola presencial, tudo sempre foi no computador. Cada vez mais computador. Isso. A Suzana vai falar aqui pra gente, né? Porque Fala, Su. O aluno, ele tem o seu computador. A escola dá o computador para o Orange County, ele fornece um laptop para todos os alunos do county. Seja a escola C, seja A, todos os alunos têm o mesmo computador. Isso. E aí, quando chegou a pandemia agora, na verdade, já eram todos, já era digital o ensino aqui, sendo que sempre foi uma opção aqui nos Estados Unidos o homeschool. Certo? Tipo, tem famílias que acham melhor, porque, por uma questão de dinâmica de família mesmo, o filho não ia para a escola já antes do Covid. Já fazia a Florida Virtual School. E aí, existe a Florida Virtual School e existe o homeschool, exatamente. Existem essas duas opções. Então, aqui nós já estávamos... você tem razão. Como a gente já estava na era digital, a criança já usava o computador na sala de aula. Todas as aulas. Então, ele agora só está usando o computador em casa. Então, acho que nós aqui estávamos mais preparados, eu creio, do que no Brasil. Entendeu? Então, eu acho que os alunos que estão vindo agora do Brasil vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque muita gente no Brasil praticamente perdeu o ano escolar, infelizmente. Exatamente, perdeu o ano escolar. Porque, assim, o aluno da escola privada, ele foi lá, usou o computador do pai, conseguiu comprar o computador, porque ele podia comprar o computador, e o aluno da escola pública perdeu Exatamente. o ano. Praticamente, até onde eu sei, alguém pode me corrigir se eu estiver errada. Também. Infelizmente, isso assolou aí a educação no nosso país. Eu acho que no Brasil um 10. Tem uma pergunta aqui. E se o meu filho fizer o 10º ano numa escola americana, aqui no Brasil, será que conta crédito como se estivesse no EWA, nos Estados Unidos? Olha só, seu filho não precisa estudar numa escola americana para os créditos contarem. Quando a criança vem de um outro país, todos os créditos das matérias que ele fez vão contar. Então, se ele fez português, por exemplo, português vai contar como inglês aqui. Vai dar crédito para o inglês. Se ele fez biologia, vai contar como biologia aqui. Fez álgebra, matemática, vai contar aqui. Então, o seu filho ou sua filha não precisa necessariamente estudar em uma escola americana ou uma escola particular. Todos os créditos do Brasil são aceitos aqui, tá? Então, só para acalmar os pais aí que estão pensando em colocar o filho numa escola americana. É legal até por conta da língua e tudo, mas não necessariamente. Estou perguntando sobre segurança nas escolas. Olha, as escolas nos Estados Unidos são muito seguras. A Suzana é testemunha porque trabalha numa escola. Normalmente as escolas têm um carro de polícia parado na porta e eles têm 1 ou 2 policiais que estão na escola durante o dia. Lógico que acontecem problemas. A gente já ouve falar aí de tiroteio em escola, né? De atirador, de maluco que chega. Graças a Deus, acho que nos últimos 2 anos a gente não teve problema com isso. As escolas estão se tornando cada vez mais seguras. Mas eu considero as escolas nos Estados Unidos muito seguras, os professores muito preparados para um caso de emergência, tá? Tem uma pergunta aqui. Meire, já tenho referência sua, mesmo estando no Brasil. Seu nome já chegou aqui para mim. Estou esperando só abrir as fronteiras para poder imigrar e te procurar. Muito obrigada, estou à sua disposição. Não, e se precisar de mim antes de abrir a fronteira, manda um recadinho. Eu vou falar. Tem uma amiga nossa, Luciana, que está na live, e ela está querendo que você fale um pouco como entrar nas Ivy Leagues. Olha, as Ivy Leagues, para quem não entende, são as faculdades que têm a maior pontuação e as melhores faculdades nos Estados Unidos. Por exemplo, Harvard, MIT, Cornell e etc. É meio difícil entrar para essas faculdades, porque há uma concorrência muito grande, né? Pessoas do mundo inteiro querem entrar nessas faculdades. Então, a criança tem que ter um GPA, uma média escolar, assim, fora da curva, bem alta, e um score de SAT muito alto.
ter um excelente essay, ter horas de serviço comunitário, participar de clubes, mas o mais importante realmente é a nota. Eles querem ver se a criança tem uma nota muito, muito alta. Então, existem Ivy Leagues que, por exemplo, a média de escolar dos alunos aqui é 2,5. Felizmente, é bem baixa. Mas as Ivy Leagues, eles pedem que os alunos tenham 5,5 de GPA. Então, a criança tem que fazer muitas matérias AP. Então, é possível, lógico, tem várias pessoas que entram para Harvard, é possível, mas o aluno tem que ser realmente muito dedicado. Então, tem que ser um aluno assim que tirou o high school inteiro, não teve um B para contar a história e ter feito assim o maior número de matérias APs possíveis. Porque as matérias APs te dão mais peso, né? A Lupinho, nossa amiga, ela tem escola em Salvador. E para todo mundo, eu vou falar que o ano passado, um senior, Brazuca, ele foi o valedictorian da escola dele. Uau. E foi para MIT com bolsa. Então, uau! É muito possível. Ponto para nós. É possível. A gente tem vários brasileiros em MITs, em Harvard. O que acontece é que muitas vezes os pais chegam para mim com um filho que está com 2,0 de GPA. Nunca fez uma matéria AP, tirou 1.000 pontos no SAT e fala, o meu filho quer ir para Harvard. Aí eu, querida, difícil. Então, se você quer realmente, seu filho tem interesse de entrar numa Ivy League, por favor, tenha certeza de que seu aluno, que seu filho esteja tirando notas assim. Só A realmente, mas tem que ter o maior número de AP possível. E, tipo assim, serviço comunitário, clube, tem que ser uma pessoa assim envolvida com a comunidade. E o SAT, que é importantíssimo. Lembrando aos pais que em dezembro vai ter um outro SAT, se seu filho é senior. Deveria fazer de novo. As Ivy Leagues pedem, assim, 1.400 pontos para cima. E o SAT vai de 800 a 1.600. A média americana é 1.200. Eles pedem que os alunos cheguem 1.400. Mas é possível? Lógico que é possível. Tem uma mãe perguntando de que maneira você ajuda essas crianças que chegam de fora. Olha, a gente ajuda de duas formas. A criança pode vir estudar inglês conosco, porque nós temos inglês como segunda língua para a criança se sinta mais preparada para a escola. Nós temos também o reforço escolar, no qual a gente oferece uma coisa chamada tutoring. A criança está com dificuldade em matemática, ciências, inglês, a gente dá esse apoio. E inglês, né? Os professores são todos americanos. E a gente prepara para as provas. As provas como o FSA, que é uma prova de estado, e o SAT e o ACT, que são provas para a faculdade. A gente ajuda com o TOEFL, prepara para o TOEFL. Você estudou no Brasil, chegou aqui e quer ir para uma faculdade, não fez high school aqui. Você precisa de uma coisa chamada TOEFL. E a gente estuda, no Brasil é TOEFL, a gente prepara. Então, é um curso preparatório. Então, é dessa forma que a gente pode ajudar os seus alunos. E eu também ofereço consultoria para a faculdade. Seu filho quer ir para uma faculdade, não sabe como aplicar, não sabe o que é FAFSA. Era a minha próxima pergunta. Não consegue fazer uma essay. A gente tem um serviço que o aluno senta com um dos nossos professores e o professor senta com ele até ele fazer as explicações para todas as faculdades. Então, a gente ajuda com a aplicação, com a redação, com a aplicação para bolsa. A gente faz todo esse serviço. Estou querendo saber sua rede social, ou da Celebration, ou a sua. Olha, vocês podem entrar na minha própria rede social, que acho que está aí, né? Prof. Meire Damasceno, ou na rede social da escola, que é Celebration Learning. É uma maçãzinha, tá? E vocês podem passar meu número de telefone também. É 407-466-0821. Todo mundo da cidade sabe meu telefone. Beleza. Todo mundo 407-466-0821. A gente já está chegando no final, né, amiga, da nossa live. Queria agradecer muito. Eu marquei aqui para comentar algumas curiosidades. E, por exemplo, a gente não tem uniforme. As escolas privadas aqui, elas têm uniforme, mas as escolas públicas, desde pequenininho até, né, se o aluno fizer os 12 anos aqui na escola pública, não usa uniforme para ir para a escola. No Brasil, a gente está muito acostumado a pôr uniforme no aluno. Então, isso é uma coisa que é diferente daqui e do Brasil. Além de tudo, eu até vesti a camisa da Windermere High School. Toda escola aqui, ela tem as suas cores. A Windermere, ela é azul marinho
e Lime. Os pais voluntários, né? As escolas públicas, elas têm um sistema onde você pode trabalhar e muitos pais trabalham como voluntários em tudo. Eu já trabalhei em jogos, vendendo ingresso, nas Que legal! evento. Eu já trabalhei imprimindo na biblioteca, em qualquer função que aparecia lá. E essa é uma coisa que eu fiz e me deu muito prazer, de poder estar dentro da escola, ajudando, devolvendo um pouquinho para a sociedade, porque eu digo, nossa, eu não pago a escola, eu preciso fazer alguma coisa. Então, lógico. Eu passei por 2 anos lá, fui coordenadora de trabalho voluntário, a gente se cadastra, vai para o FBI, eles checam você do pé à cabeça, porque você vai ter acesso direto à escola. E eles não vão deixar uma pessoa que tem alguma coisa no passado fazer o trabalho voluntário. Eu ajudei brasileiro dentro da sala de aula, eu era assistente de aluno na sala de aula, tudo como voluntária. E eu achei isso incrível, essa oportunidade de poder estar dentro da escola, no horário que eu podia, né? E foi uma experiência, assim, bem bacana. Tem sempre também o mascote, né? Que era o Bobcat, ali na middle school. Nosso mascote aqui é o Wolverine, que é um lobo, assim. Hoje de manhã eu comentei sobre o NHS, que é a National Honor Society, que é uma coisa... A Mary pode falar um pouquinho sobre isso. O NHS é muito importante. National Honor Society, por quê? Porque a criança... O que a gente está tentando fazer com o aluno que chega aqui? Desde o elementary school, desde cedo. A mãe perguntando se a criança precisa vir no elementary ou no middle. Quanto mais cedo, melhor, né? Se você puder chegar aqui com a criança no elementary, ótimo. Se não puder, vir no middle. Se não puder, vir no começo do high school. Mas o que o NHS acontece? O que acontece? A gente está tentando desenvolver um bom currículo. Como você faz? Manda um currículo para uma empresa quando você vai trabalhar? É a mesma coisa para o seu filho. Então, se ele está no NHS, né, National Honor Society, ele consegue ter... Se ele colocar isso no currículo, o currículo dele fica mais robusto. Entendeu? A faculdade tem que ter nota, tem que aplicar e você é tapped, né? No dia lá. É legal, porque na formatura... Você usa um cordão diferente. Então, é uma pessoa diferenciada. É a meritocracia. Aqui é totalmente meritocracia. Aqui, rico, pobre, preto, branco. Não importa. Homem, mulher, transgender. Graças a Deus, nesse país, não importa a cor, religião, orientação sexual. Você tem que ser bom. Então, eu como corretora, vou falar que eu tenho como filtrar. Eu pergunto qual escola seu filho tá. Aí ela fala, meu filho estuda na escola X. Aí eu ponho a escola e puxo as casas que estão à venda, que a criança vai atender naquela escola. Mary, tem a casa de 200 mil a 20 milhões, é a mesma escola. E nessa escola onde a Windermere, tem pessoas lá que moram em casas de 7 milhões, de 10 milhões, de 20 milhões, como tem pessoas que estão na casa de 200 mil. Então, até apartamentos, né? Até apartamentos, exatamente. Apartamentos alugados por $1.600, eles frequentam a mesma escola. E isso é muito legal, né? Porque eu acho que dá oportunidade de... Todo mundo... Eu acho assim, aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem os mesmos direitos. E isso é muito legal, entendeu? Isso é muito legal. Agora, eu aconselho, antes de você vir para cá, antes de você comprar uma casa, escolha a escola. Primeira coisa, foi o que eu fiz. Escola. Você definiu essa escola. Aí depois você vê o que eu posso pagar nessa área. Exatamente. A minha filha foi caloura da Windermere High School. Quando nós viemos para cá, ela estava em construção. E eu pensei que ela nem fosse ficar pronta, porque lá no Brasil as coisas, obra, a gente sabe. Demora, né? Aqui, sempre dá aquela atrasada. Eu vi escola pública lá ficar 8 anos em obra e todo ano inaugurar, esperava a eleição para inaugurar, para ganhar mais votos, era uma confusão. Aí eu olhava lá pelo Google Earth, né? A foto do satélite mostrava a escola da minha filha, era só trator e tal. Eu falei, meu Deus, essa escola não vai sair, como é que vai ser? Eu vou chegar lá, onde é que minha filha vai estudar? E ficou tudo pronto, tudo direitinho. Vai ter uma escola agora aqui de Wintergarten, que o ano que vem vai abrir. Sim. E enorme, já está tendo reuniões lá dentro, já está super adiantada, bem bacana. E eles se preparam muito, né? Como tem aqui 12 condomínios só na Avalon, em construção, eles já previram que a Windermere High School vai necessitar de uma escola, um Relief School. O Relief. Então, já está tudo programado. O ano passado abriu aqui uma Middle School,
E aí dividiu, ficou onde a Su trabalhava, Sim, né? aham. Tinha quantos alunos? Uns... Bridgewater era a maior middle school dos Estados Unidos toda, com 2.700 alunos. Uau, eu não sabia dessa, Su, É. mesmo? Aham. E aí a Aí Horizon eles West abriram... abriu e aí dividiu. Eles abriram o que? Ah, foi a Horizon West? Isso. Uhum. Então a Sunridge é mais velha que a Horizon West, né? Sim. A Horizon West é a mais nova aqui É, da a região. A Horizon foi a Relief da... Gente, eu não sabia. Maior escola, maior middle school dos Maior Estados middle, Unidos, é. meu pai. Coitada da Suzana. Ai, meninas, obrigada a todos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Mary, comigo. Se quiserem o telefone, eu posso passar, né, Mary? Pode passar meu telefone. Então, Gente, tá foi um bom. prazer falar com vocês. Vocês são umas queridas. Ó, pra vocês. Obrigada, meu anjo. Tchau, tchau. Beijão. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.